pessoas sempre se expressaram brincando. O conceito de diversão varia, mas o desejo de brincar é universal. O desejo da alegria nos domina e, quando podemos, fazemos do trabalho brincadeira. Pode-se brincar até nas horas difíceis. Em algumas sociedades não industriais, trabalho e lazer são iguais. Os Dogons do Sudão usam a mesma palavra para dança religiosa e cultivo da terra. Tensões reprimidas têm sido liberadas de forma ruidosa, sobretudo nos carnavais. Nas cidades e vilarejos de todo o mundo, festas fazem o povo liberar a imaginação. Na festa de Jagannath, Índia, hindus ricos e pobres veneram a religião juntos. Festa da colheita são, há milênios, um marco da vida rural. Aldeões de Tucumã, Argentina, louvam a fertilidade no Festival para a Mãe Terra, todo ano. Pompa, música e dança fundem-se para reforçar a identidade cultural. Festas são grandes espetáculos em centros urbanos. O Carnaval do Rio de Janeiro celebra as raízes africanas e europeias da sua população. Em 1984 foi construído o Sambódromo, que acomoda 70 mil espectadores e virou uma das maiores atrações turísticas do Brasil. O tempo passa como sempre, mas este século presenciou grandes mudanças. Maiores chances de educação possibilitaram aos trabalhadores articular suas reivindicações. Eles pediam melhores condições e menor jornada de trabalho. Neste fim de século, trabalhadores ainda lutam por uma semana de trabalho menor. Na Ásia, muitos ainda trabalham 12 horas por dia. Na América, a jornada é de 8 horas de trabalho desde 1938. Tempo é dinheiro. Uma grande vantagem para muitos no começo do século foram as férias anuais.
Muitas famílias preferiam ir para a praia. A maioria dos turistas ainda prefere a praia. Mas neste fim de século, 80% dos turistas ainda são dos 12 países mais ricos. Antes da era das férias, peregrinação era o único tipo de viagem popular. Para muitos, ainda é importante. No Japão, shintoístas sobem o Monte Fuji todo ano para contemplar a beleza eterna do nascer do sol. Os trabalhadores gozavam suas idas à praia e as classes mais abastadas iam se divertir mais longe. Suas viagens eram organizadas, em geral, pela Thomas Cook, que dominava o mundo das viagens no princípio do século. Com uma rede de lojas em cada continente, Thomas Cook fez a revolução dos pacotes turísticos. Passagens em bloco custavam menos. Seus folhetos coloridos atraíam a classe média e a era do exterior privativo da elite acabava. Há 100 anos, para indecisos ou não, só havia viagem marítima. A viagem aérea comercial logo transformou a indústria das viagens. Em 1957, as linhas aéreas, pela primeira vez, tiveram mais passageiros do que as marítimas. Ofereciam bom serviço e conforto. Cada aumento do tamanho e raio de ação dos aviões levava mais gente aos céus. Tem tempo e dinheiro, todos os países estão acessíveis, assim como todas as Em Cancún, México, as autoridades põem até cristal de rocha na areia para evitar que os turistas queimem os pés. A cultura mexicana é mostrada em espetáculos sofríveis de danças típicas. Os japoneses fizeram mais na organização de férias. A direção de um resort na ilha de Kyushu promete aos clientes temperatura média de 30 graus centígrados o ano todo. Inaugurado em 1994, o Sea Gaia usa computadores para criar um ambiente ideal. Por que submetermos-nos à natureza se podemos controlá-la apertando um botão? Em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a Eco 92. Representantes de 185 países discutiram o futuro do planeta. O turismo, a maior indústria mundial, tem um forte impacto sobre o meio ambiente. O desafio do futuro será o turismo acessível a todos,
sem agressão ao meio ambiente. Na porta do avião começa o pacote turístico. O povo local mostra a cultura que acha que o visitante quer ver. A paga da humilhação da cultura local sai do bolso dos turistas. O show típico é acessível a todos. Os pratos exóticos são um dos prazeres das viagens. Das migrações do século XX, surgiu uma cultura de restaurantes. Restaurantes atendem à nossa parte biológica, mas seu objetivo real é o rito social. No começo do século eram poucos e afastados. Os membros das elites tinham empregados e se visitavam uns aos outros. Com as viagens mais fáceis, multiplicaram-se os hotéis e restaurantes. Neste século, a música e a dança nos ensinaram diferentes maneiras de nos divertir e nos expressar. Daqui a pouco, você vai ver como os comportados passos do início do século deram lugar a uma dança muito mais ousada. Nós voltamos logo após o intervalo. O automóvel revolucionou as viagens ao surgir no fim do século passado. A invenção do pneu em 1891 por André e Edouard Michelin permitiu as viagens de carro de mais do que alguns quilômetros. Em 1900, os irmãos acharam o meio perfeito de promover seus pneus. Publicaram o Guia Michelin para motoristas que buscavam novos caminhos. O guia criou um tipo de viagem na qual se planejavam férias com base em restaurantes e hotéis. Os restaurantes recebiam notas por comida e serviços. A pesquisa espraiou-se pela Europa e norte da África. Quando nos anos 30 houve na América a Grande Depressão, jantar fora virou ironia. Para muitos dos 15 milhões de desempregados, os dispensários eram a salvação. O recém-eleito presidente Roosevelt criou o New Deal. Seu programa de obras criou empregos na construção de estradas. Rodovias ligavam cidades. O caminho foi sendo aberto para algo bem americano: o restaurante fast food. A necessidade de reabastecer o carro foi atendida desde o início. A de reabastecer o motorista só foi muito depois. De uma pequena cidade, Howard Johnson viu o automóvel mudando a face da América. Montou então nos anos 20 uma série de lojas de estrada de sorvetes e sanduíches. Em 1940, sua rede de restaurantes ia pela costa atlântica até a Flórida. Em 1965,
Howard Johnson era o segundo maior fornecedor de comida dos Estados Unidos, só perdendo para o exército. O fast food chegara para ficar. O sucesso do fast food foi mundial. Em 1984, a Yali, primeira cadeia estatal de fast food, foi criada em Pequim. Os chineses conheceram o sabor do Ocidente. Nos restaurantes, divertir é tão importante quanto alimentar. Restaurantes escolhem com cuidado música e decoração para oferecer aos clientes o ambiente ideal. Mas não há almoço grátis. Os clientes são levados a encher o estômago e esvaziar o bolso com uma coleção de artigos. Marcas famosas são moda. O primeiro restaurante temático foi o Hard Rock Café, que enfoca o mundo da música. Foi só questão de tempo para que outras diversões de massa, esporte e cinema virassem temas também. O amor à dança é universal. A dança mostra nosso corpo em toda a sua fluidez e graça. Música e dança sempre foram meios dinâmicos de expressão. Mas a dança tradicional sofreu uma revolução no século XX. No começo do século, os passos eram como as comportadas roupas das damas da época. Mas as saias subiam e aumentava o ritmo da música e do pulso dos dançarinos. Os passos ficavam ousados e o público queria novidades. A dança virou um meio de se chegar ao namoro. Na Segunda Guerra, soldados poloneses na Escócia partilhavam nas danças a cultura e a companhia das moças. Quando vidas são lançadas no caos da guerra, aceleram-se as mudanças. O clima de vigor e otimismo após a paz de 1945 gerou um estilo de música radical que vigorou na década seguinte.
Liderou a revolução musical dos anos 50, um homem de fala mansa de Memphis, Elvis Aaron Presley. Quem não gostou do rock and roll achou que ele morreria logo. Mas os jovens dançavam. Enquanto pessoas em todo o mundo continuam dançando rock and roll, Elvis vive nos rodopios de muitos imitadores. Lojas de discos reuniam jovens nos anos 50. Os jovens tinham dinheiro devido ao boom do pós-guerra. Do tango ao techno, da polka ao punk, cresceu o abismo entre gerações deste século. Uma das maiores revoluções nos divertimentos foi o cinema. Os primeiros filmes mostravam o dia a dia. Em 1885, Louis Auguste Lumière patentearam o cinematógrafo. Auguste disse: ele pode ser uma curiosidade científica, mas não tem valor comercial. Os primeiros filmes eram exibidos nos intervalos de shows. Aos poucos, os filmes começaram a ter vida própria. Como eram mais baratos do que os shows ao vivo, seu maior público eram os pobres. Em 1905, surgiram nos Estados Unidos as salas só para cinema. Foram os Nickelodeons. Achava-se que a câmera não mentisse, até que vieram os truques fotográficos. Em 1903, surgiu o enredo, quando E.S. Porter fez o primeiro western, The Great Train Robbery. Em 1910, havia mais de 10 mil cinemas na Europa e América. Na Rússia, até trens tinham cinema. Filmes mudos como a comédia italiana The Runaway Globe, com temas e linguagem acessíveis, tinham um apelo universal. Antes da Primeira Guerra Mundial, faziam-se filmes em 25 países. A guerra não afetou o cinema americano. Os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor mundial de filmes para a massa. É da época da guerra o primeiro épico americano, Nascimento de uma Nação.
de... O cinema europeu após a Primeira Guerra Mundial muitas vezes refletia o trauma da época e movimentos artísticos radicais. O expressionismo alemão inspirou o Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, de 1919. Quando o cinema se espalhou, atraiu os políticos. Em 1919, a indústria de cinema soviética foi estatizada e, na maior parte do século, seus filmes foram instrumentos de propaganda. O diretor russo Eisenstein fez sua obra-prima, O Encouraçado Potemkin, em 1925. Seu filme inovador influenciou muitos diretores do século XX. Nos anos 30, o cinema japonês rivalizava com o americano em produção. Ambos geravam, em média, 500 filmes por ano. E no Japão, a produção nacional gerava 3/4 das receitas dos cinemas. Nos anos 20, Hollywood dominava o cinema. E astros ficaram conhecidos internacionalmente. O mundo todo via o gordo e o magro. Douglas Fairbanks, Mary Pickford e Chaplin fundaram a United Artists em 1919. Na Segunda Guerra Mundial, E o Vento Levou, de David Selznick, foi fenômeno de bilheteria. Quando Vivien Leigh e Clark Gable foram promovê-lo na Europa em 1941, foi grande o impacto no público afetado pela guerra. Cinemas foram fechados no começo da guerra, até seu bom efeito sobre o moral ser notado. Depois de Pearl Harbor, Hollywood foi usada no esforço de guerra americano. Artistas lutaram e viraram ídolos. Clark Gable foi artilheiro na aviação americana. Astros foram distrair tropas na frente de batalha, como nas telas. Diretores queriam filmes que erguessem o moral. Em Tarzan Vem pra Delhi, o vitorioso cinema indiano juntou seu estilo às aventuras de Tarzan. No fim do século, Bollywood chegou a fazer 3 filmes por dia em Bombaim. A televisão foi, para o cinema, o maior desafio. Perguntaram a Samuel Goldwyn, da MGM. Cinema has a great future, greater than ever. The only difference is people will not see the bad films. A televisão foi ao ar pela primeira vez em 1936, em Londres, e em 1953 estava em 17 países. Nos anos 50, cinemas fecharam porque o povo ficava em casa vendo televisão. A televisão
televisão é hoje lugar comum no mundo todo. A televisão proporcionou diversão acessível à massa. Como o cinema, a televisão tem raízes no show de variedades. Programas do mundo inteiro podem aparecer na televisão, em qualquer lugar. As comédias de pastelão do inglês Benny Hill têm apelo universal. O Benny Hill Show foi visto em 97 países e se manteve popular por mais de 3 décadas. Larry Hagman, o JR, homem do petróleo odiado pelo público em Dallas, foi imortalizado em cera. Esse seriado americano foi dublado em 90 línguas. Grandes audiências aumentaram o interesse pelo esporte e mais países estão aderindo. Neste fim de século, 98% dos lares no mundo industrializado têm acesso regular à televisão. A televisão fez do esporte uma indústria global. O futebol, sobretudo, fez o povo externar seu gosto pelo esporte. Ver esporte na televisão virou uma atividade social mundial. A TV por cabo e satélite ganha com a popularidade do esporte. Em 1994, a final da Copa do Mundo, Itália e Brasil, no estádio Rose Bowl, na Califórnia, teve 92 mil espectadores e foi vista no mundo todo por mais de 2 bilhões de pessoas. Para os fãs na Itália e no Brasil, países em que o futebol é paixão, a tensão só acabou após dramática decisão por pênaltis. A alegria dos brasileiros que assistiram de onde puderam gerou um carnaval nas ruas do país. O clima carnavalesco dos grandes jogos dá a cada um a chance de imergir na consciência tribal da multidão e esquecer por um tempo o mundo insípido.
Com a expansão do esporte internacional, pessoas de todas as classes são atraídas pelos jogos mais populares no mundo. Os primeiros 30 anos do século XX foram a era de ouro do parque de diversões. Abertos no fim do século XIX, o Paul Boynton Shields, de Chicago, e o Coney Island, de Nova York, foram os primeiros parques modernos. Em 1893, em Chicago, George Ferris mostrou sua roda gigante ao mundo. A ideia pegou. Muitos outros parques surgiram pelo mundo. Uma nova tecnologia oferecia emoções crescentes às multidões. Algumas das melhores montanhas russas são dos anos 20. Nos anos 40, os parques eram um bem-vindo repouso do esforço de guerra. De atração extra dos locais de diversão, passaram a locais de diversão em si mesmos. Com a expansão da televisão nos anos 50, foi preciso reinventar o parque de diversões tradicional. Ele virou parque temático. Em 1955, Disneylandia, um parque de 6.500 hectares, foi aberto na Califórnia. Foi um sucesso instantâneo. Ele permitiu gozar os desenhos de Disney em 3 dimensões. Para atender a nossa ânsia de fuga, o computador é a última palavra da tecnologia, que capta nossa imaginação e nos leva ao mundo da fantasia. É um mundo virtual, sem fronteiras, onde as limitações culturais desaparecem rapidamente. Na Europa, 2 parques Lego atraem muita gente todo ano. Halstenbosch é uma cidade holandesa ao norte de Nagasaki, Japão, que respeita o meio ambiente. Além de parque temático, é uma cidade ecologicamente correta, de arquitetura holandesa e tecnologia japonesa. É a evolução dos parques temáticos. Uma cidade que se autolimita para adaptar-se ao século XXI. Muitos países estão descobrindo o parque temático e os parques mais velhos seguem buscando novas maneiras de satisfazer os clientes. Diversão é hoje a maior e mais lucrativa indústria do mundo. Técnicos em marketing procuram sem parar novas áreas de diversão para vender nossos velhos sonhos de novas maneiras e nos atrair com fantasias nunca imaginadas.
tecnologias se sucedem, mas é comum as pessoas se divertirem como sempre fizeram. Como os meios de diversão ficaram mais sofisticados, tem maior clientela. O lazer virou uma ótima mercadoria. O lazer agora é destinado a satisfazer todos os nossos sentidos de uma vez. Até ir às compras virou experiência temática. O que era uma saída à noite para jantar, pode agora ser um passaporte para algo exótico.